tomou uma multa hoje, você ganhou 7 pontos na sua carteira. Mês que vem você tomou outra, tomou mais 7 pontos. Não pense você que quando chegar em dezembro você está limpo, não. Não está, não. Explica isso para mim, Vicente, por favor. Olha, o Código de Trânsito, ele pontua a CNH do condutor. A cada infração cometida, são acrescidos a pontuação. Depende de natureza grave, gravíssima, leve e média. Então, se o cidadão cometeu uma infração hoje, essa pontuação é inserida no sistema Renage. De hoje até 12 meses, se ele atingir o total de 20 pontos, ele pode sofrer uma suspensão do direito de dirigir. Então, a data dessa pontuação, para início de cômputo, começa a partir de hoje, dessa infração. Se dentro de 12 meses ele não tiver nenhuma outra infração, somente essa, um exemplo, 7 pontos, aí essa pontuação é cancelada. Se ele cometeu uma infração hoje, daqui a um mês, ele cometeu uma outra, hoje uma de 7, daqui a um mês uma de 5, dentro de 12 meses, a partir de hoje, ele vai ter 12 pontos. Então, esse 7 vai ser cancelado e vai considerar a próxima infração, no caso, 5 pontos, daqui a um mês. Então, o cômputo é feito 12 meses a partir da data da primeira infração, quando o prontuário ele está com a pontuação zerada, né? Muito bem. Olha, Vicente, a pessoa quando tira a primeira carteira de habilitação, ou seja, a permissão para conduzir, ele tem um prazo de 1 ano até ele trocar pela carteira de habilitação? São 12 meses. Ao término de 12 meses, a carteira de habilitação é conferida ao condutor, desde que ele não tenha cometido infração de natureza grave, gravíssima ou ser reincidente em infração de natureza média. Muito bem. Aí ele troca aquela permissão por uma carteira efetiva. Ele pega a carteira definitiva. E pelo que me consta, ele fica somente 2 anos. A carteira dele vale somente 2 anos. Por que ocorre isso? Essa é uma questão que muitos procuram a Seretran sobre isso. Eu tenho uma oportunidade para esclarecer. Quando o candidato ele vai habilitar, ele faz o exame médico. Esse exame médico tem uma validade de 5 anos, certo? Então, até ele ser habilitado, até ele passar pelo processo de formação, no centro de formação de condutores, fazer as provas no Detran, a prova de teoria e prática veicular, tem um tempo, por exemplo, talvez 5 meses. Então, ele vai receber depois a permissão com validade de 12 meses, mas aí, quando ele vai pegar a carteira definitiva novamente, já se passaram 12 meses de período permissionário e mais 5 meses até habilitar. Então, tem que subtrair esse período do prazo inicial de 5 anos. Por isso que muitas pessoas, quando recebem a permissão, ela tem validade de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende. Tem que considerar o dia que ele fez o exame médico. São 5 anos a partir desse dia. O resto aí, ele vai subtraindo o tempo de habilitação. Muito bem. Ok. Por que é permitido? Primeiro não é por quê. Primeiro é o seguinte, é permitido ou não fazer um exame de rua para se habilitar um carro automático? É proibido. É proibido? Proibido. Está na resolução 168, no artigo 15, se muito não me engano. A nossa frota de veículos ela é praticamente câmbio manual. Então, Inclusive, dúvida que muita gente me pergunta pelas ruas, né? Até eu mesmo me perguntava. Existem carros automáticos de validade inúmeros, mas não é permitido tirar. Não é permitido. É porque a nossa frota, a maioria dos veículos, né, talvez 90% ou mais, seja de câmbio manual. Então, a resolução 68, ela proíbe. Ela diz que o exame tem que ser feito em câmbio manual. Você, como expert, digamos, aí no Código Penal, você não acha que nós estamos um pouco ultrapassados com esse Código? Não? Você não acha que tem algumas coisas que poderiam ser mudadas, não, Vicente? Não, eu não acho dessa forma, não. Eu entendo que o Brasil está passando por uma transformação muito grande. A nossa Constituição ela é de 88. O nosso Código é de 98. Ele entrou em vigor em 98. É de 97, mas entrou em vigor em janeiro, né? Então, nós podemos analisar que nesses últimos 10 anos está se dando um passo muito grande em relação a isso. Hoje nós temos carteira de habilitação totalmente formatizada, onde a fotografia ela é digitalizada, a assinatura é digital. Nós estamos com um sistema de registro de infração totalmente informatizado no Brasil todo. O Renainf entrou em vigor em 2004, iniciou, se não me engano. Tocantins agora foi o último estado a integrar o Renainf. Então estamos evoluindo sim, estamos partindo para uma situação que dentro de em breve tudo vai ser acessado eletronicamente. Hoje a maior parte do serviço que o Detran já disponibiliza, você nem precisa mais acessar o Detran para isso. Você pode acessar o site do Detranet e lá você pega até a segunda via de habilitação e solicita a carteira definitiva, sem necessitar de um órgão. Muito bem.
perguntas que chegam aqui pela internet. Eu vou voltar ali agora para a internet para ter algumas informações com relação a isso. Nós teríamos, inclusive, antes de voltar para a internet, deixa eu perguntar mais uma coisa para você, Vicente. Eu tinha uma matéria que ia ser exibida agora do delegado, Dr. Romulo, que não está aqui hoje, pede desculpas, mas vai estar com a gente na próxima oportunidade, com relação à transferência de carteira de habilitação. Eu moro lá no Espírito Santo, aliás, eu tirei minha carteira no Espírito Santo, na Bahia, na Cochichina. Eu posso transferir ela para o governador Valadares? Pode e deve. Você deve procurar a Ciretran, levar a carteira de habilitação, um comprovante de residência, lá você vai preencher um requerimento. Esse requerimento vai ser deferido pelo Dr. Romulo, o delegado coordenador aqui da Ciretran. Inclusive, quem tiver que trocar a carteira, pode se fazer pessoalmente, não precisa usar nenhum outro tipo de despachante, qualquer coisa não, ele pode ir. Olha, Kennedy, isso aí é uma questão que é até bom você ter tocado nesse assunto. Muitas pessoas procuram vizinho, tio, os despachantes, procuram informação onde não deveriam. Não estou dizendo que as pessoas não possam dar informação. Se tiver conhecimento, dá sim. Mas é muito simples. Nós temos aqui na delegacia... Porque existem atravessadores nisso aí, né, Vicente? Isso, por causa disso mesmo. Existem atravessadores que estão ganhando dinheiro às suas custas sem ter necessidade. Isso. É para evitar esses atravessadores mesmo. Nós temos na Ciretran um setor de habilitação e o setor de veículo. Então, dúvida referente à habilitação, procura o setor da Ciretran específico. Referente ao veículo, procura o setor de veículo lá na delegacia da JK. Então, o cidadão ele deve procurar os órgãos para buscar informação e resolver as suas pendências pessoalmente. Muito bem. Outra pergunta que chegou aqui, essa aqui vem direcionada para você, Vicente. Quanto tempo eu tenho para emplacar um carro? Algumas pessoas falam que 48 horas, outros dizem que são 30 dias. Um carro 0 km. Se não me engano, o prazo é de 7 dias a partir da emissão da nota fiscal. Não tem essa informação certa, não, que seria uma pergunta mais direcionada ao doutor Marcelo, delegado de trânsito, na parte de veículo. Inclusive aqui mas é de 7 a 10 dias. Inclusive aqui até um PM, não vou identificá-lo, tá certo? Bom dia a todos. Bom, gostaria de saber se o órgão autuador tem prazo para julgar o recurso. De acordo com o artigo do Código de Trânsito, tem 30 dias. O artigo 285. 30 dias. 30 dias. Ao fim desse prazo, ele pode conceder o efeito suspensivo a pedido do interessado, caso a autuação não tenha sido julgada. Bom, tenente para o senhor. Ele gostaria de saber, esclarecesse sobre a data de validade do capacete. Por que isso? Pois o mesmo não é produto perecível. Eu concordo com você nessa pergunta. Quem mandou foi o Carlos. No caso, eu concordo com você. Eu sou motociclista, tá certo? Eu tenho um capacete que é novo praticamente, tá? Eu ando com ele uma vez na semana, quando eu ando. Às vezes eu fico um mês sem andar na moto, meu capacete fica guardado. Um capacete de excelente qualidade, com selo de metro, tudo bonitinho. Como é que vocês vão medir isso? Prazo de validade 4 anos. É um produto perecível? A resolução, foi até boa essa pergunta, a resolução ela não trata da fiscalização de validade, não. No momento algum lá, a resolução 203, ela menciona a validade. Ela menciona lá que o capacete ele deve ter as condições necessárias para proteger a cabeça do motociclista. Então, sendo assim, um capacete ele pode ter todas as especificações, mas se for um capacete que esteja danificado e não esteja oferecendo condições de segurança para o motociclista, ele pode ser notificado. Então, isso é visualmente, né? A respeito da validade, não é prevista nenhuma penalidade, não. Porque também ficaria difícil, né, Daniel? Vocês vão parar motoqueiro, dá licença, tira o capacete, deixa eu ver aqui dentro. Realmente, muito embora na etiqueta lá, alguns fabricantes lá colocam lá a validade de 3 anos. Mas eu vou voltar a esclarecer aqui que a respeito de penalidade pela Polícia Militar não vai existir, não. É referente aí ao tocante aí à validade. A cadeira, um telespectador mandou uma pergunta, Adriano, eu acho que até eu mesmo saberia responder. A cadeira para criança no banco traseiro é imprescindível. Até que idade? Já existe aí aquelas cadeirinhas de bebê conforto aí. A resolução ela não trata lá especificamente a idade, não. Então, se a criança lá já tem a estatura lá já está em condições de ser colocada na cadeira,